gostaria de saber de vocês se tá chegando o que aí, certo? O Gilberto, o Sandra participou antes da oração. Queria saber se tá tudo correto aí, se tá chegando aí bem o áudio e a imagem, né? Confirme aí, por favor. Participando de Edia, o Sandra, o Gilberto, já por exemplo, nosso superintendente, nosso dirigente, né? A Adna Lourenço, tá uma zoada. Meu Deus, eu não conheço essa zoada, porque aqui tá um silêncio total. Tá uma zoada. Será que é o local que é fechado? Está com um barulho. Eu vou reconectar então, porque aqui tá bem silencioso, como se fosse de água. É a voz de Cristo, voz como de muitas águas. Irmão Sandra, eu vou ver, eu não sei onde é que é esse barulho, porque eu vou reconectar, porque aqui tá um silêncio total, só quem tá falando sou eu. Vou reconectar, se não der certo, eu faço pelo celular da minha esposa. Barulho de água. Irmã Johanan, irmã Rosane. Eu vou reiniciar, o barulho não passou, ainda continua o barulho, não é isso? Eu vou reiniciar, se não der certo, eu faço pelo da minha esposa, porque... Deixa eu ver se... Tá na granja? Que granja? Melhorou o barulho, estava encostado o celular, o fone. Eu não sei se por causa de estar encostado o fone, mas melhorou o barulho. Ou continua ainda o barulho? Agora ficou bom? Tá melhor. Não persiste, melhorou. 100%. Saiu o barulho. Glória a Deus, tá vendo? Glória a Deus. Eu acho que é porque estava encostado o celular. E aí eu não sei. Enfim, o barulho passou. Deixa eu ver onde é que eu apoio agora, já que o barulho passou. Eu vou ficar segurando até eu encontrar alguma coisa para apoiar. Deixa eu ver aqui. Amém. Pronto, né? Então passou o barulho, não é isso? Amém? Tá ótimo. Glória a Deus. Então vamos orar para iniciar o trabalho. Em nome de Jesus. Oremos. Deus amado, querido Pai Santo, te agradecemos, ó Deus amado, por mais um dia, meu Pai amado, por mais uma semana que se inicia, meu Pai amado, e com ela, meu Senhor, temos certeza, meu Senhor amado, que Tu continuarás zelando, cuidando de nós, principalmente nesse momento turbulento em que o mundo passa, em que o mundo enfrenta. Ó, meu Deus, te peço, meu Senhor amado, nos ajude, meu Senhor, que essa aula de hoje venha, meu Senhor, penetrar em nossos ouvidos, meu Pai amado, e venha alcançar, meu Senhor amado, ali um local especial, meu Pai, que nós possamos guardá-la em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Que venha nos edificar na Tua palavra, meu Pai amado, nas Tuas santas escrituras, nos fazendo entender e compreender, meu Deus, que o Espírito Santo da verdade venha repousar sobre nós, meu Pai amado, nos instruir em tudo, meu Pai, como assim Teu Filho amado Jesus Cristo nos prometeu. É assim que te pedimos, me abençoe, me use, meu Deus amado, para falar aos Teus servos que estão ali, do outro lado dessa tela, meu Senhor, ouvindo, meu Senhor amado, ali, meu Senhor amado, e dispostos a aprender, meu Pai. É assim que eu te peço e agradeço por tudo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, então graças a Deus que melhorou. Peço aos irmãos que abram as suas harpas, né? Eu quem vou cantar, mas os irmãos não se preocupem. Se os irmãos cantarem do outro lado, os irmãos não vão perceber, certo? O quanto a minha voz, ela
ela não é das melhores, mas com certeza há um fôlego de Deus em minha vida e eu preciso, né, entregar um pouco desse fôlego para Ele, né? Então os irmãos orem aí, os irmãos não vão nem perceber a minha voz, certo? Hino 344, vou cantar só um hino para a gente já entrar na lição, amém? Só para não fugir daquilo que os irmãos estão acostumados na escola dominical. Hino 344, um amigo entre os lírios, amém? 344. Entre os lírios, nos meios dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo nos céus com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus. Por me informar, provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já lavar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por sua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas, teu rosto adorar, depois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por sua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais radiosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por sua luz que veio dos céus. Por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Glória, glória a Deus. Escolhi esse hino, mas não lembrava, não sabia, não tinha feito essa... Não foi proposital, mas eu percebo o quanto ele traz aqui um pouco do que a gente vai tratar na nossa lição, né? Quando ele diz assim: hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus. E lá no final, quando ele diz: a voz dos anjos, do sol e da luz não tem o brilho da face radiosa quando sorri, meu amado Jesus, né? Falando da glória de Deus, do esplendor da sua presença, da sua glória. E isso a gente vai mencionar um pouco na lição. Não é bem o nosso foco, o nosso objetivo, mas vamos mencionar também sobre a revelação, né? E vamos entender aqui à luz da Bíblia o que é que a nossa lição está falando. Mas sem mais delongas, vamos entrar na nossa lição. Eu não vou mostrar aqui a lição porque parece que aparece para os irmãos invertida, né? Mas os irmãos bem conhecem a nossa lição do segundo trimestre, a igreja eleita, redimida. Eu vou mostrar. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Igreja eleita pelo sangue de Jesus Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Certo? E a lição de hoje, depois de termos estudado sobre as considerações, né, sobre a carta aos Éfesos e as saudações destinatárias, sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e no domingo passado sobre eleição e predestinação, nós hoje vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente. E eu peço para os irmãos, aqueles que puderem, que peguem uma caneta, fazer algumas anotações. Eu vou tentar não ser muito prolixo, mas algumas considerações vai ser preciso a gente fazer e ler algumas partes da lição para poder fazer alguns comentários pertinentes sem fugir da lição, certo? Mas eu tenho certeza que os irmãos serão edificados, porque
realmente a lição traz muitas considerações importantes. Então, a lição número 4, de 26 de abril de 2020, sobre a iluminação espiritual do crente. Texto áureo, Efésios 1 e 17, aqueles que não têm lição. Efésios 1 e 17, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, Efésios 1 e 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Certo? Então a lição fala sobre a iluminação espiritual do crente. E é interessante, eu gostei, eu sou uma pessoa muito etimológica, ou seja, eu gosto muito eu me prendo muito ao significado das palavras, né? A origem de como aquela palavra foi formada, né? Como ela surgiu ali, né? A origem da palavra, porque fala muito e a gente pode melhor aplicar ela a um texto e entender bem, né, a que contexto, em que sentido ela está sendo aplicada naquele contexto. E por que é importante falarmos sobre a iluminação espiritual do crente? Porque o mundo, a gente sabe que tem as ideias muito desembaraçadas. E a Bíblia diz que temos o mundo, né, jaz em trevas. E nada mais do que para dissipar as trevas do que a luz. Então quando a gente fala em iluminação, a gente está falando em pôr luz. Luz, né, no sentido mais filosófico. A gente sabe muito bem que no sentido mais figurado, luz vem de ideia, né? Então quando a gente fala por luz, trazer luz, a gente está falando de clarear as ideias. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo também se questionou muito sobre muita coisa, sobre religião, sobre o Estado. Não vou entrar em outras questões, eu vou focar na lição, mas só para fazer um link com o que a gente vai ver aqui. Então existiu, por exemplo, o Iluminismo, que era o quê? Foi um movimento iniciado ali por René Descartes, que dizia que era preciso questionar tudo para se alcançar a verdade. Não é esse tipo de luz que a gente quer trazer, até mesmo porque somos conservadores e nós não vamos questionar aquilo que foi firmado, não é verdade, em Cristo, os pilares formados em Cristo. Não é essa a nossa ideia. Mas naquele momento, o que era que se dizia, o que era que se pensava em trazer luz a muitas questões, questionar tudo, para se ter um avanço científico, tecnológico. Depois a gente sabe, vendo alguns contextos históricos de Revolução Industrial, de Revolução Francesa, ou seja, o mundo querendo trazer luz a muita coisa que acontecia, que vivia em trevas. Existe também hoje um movimento de conspiração chamado Illuminati, que também vem de um mesmo radical ali de luz, tem no meio ali isso de luz, que quer trazer à luz coisas escondidas, ocultas. Também não é isso que a gente vai trazer, só mostrando como o mundo busca Cristo de outras formas, de formas pessoais e com explicações materiais. Mas nós que fomos eleitos pelo sangue de Jesus Cristo, não é verdade? Nós somos iluminados pelo Espírito Santo. E é isso que a lição vai trazer, a iluminação espiritual do crente. Não é essa iluminação do iluminismo, não é a iluminação dos Illuminati, é a iluminação espiritual do crente. Aquele que entende que só em Jesus Cristo, só em Deus que podemos ter a revelação do alto. Amém? Vamos para o texto, leitura bíblica em classe, para a gente ir aprofundando sobre essa iluminação e entendermos quando somos iluminados, o que é essa iluminação, o que é essa revelação e essa sabedoria que aqui fala, e não confundirmos com os dons espirituais, certo? Então Efésios 1, do 15 a 23 vai dizer assim, ó, escute atentamente aqui a leitura, Efésios 1, do 15 ao 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória de sua herança nos santos, e qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, o que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus,
acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou e colocou abaixo dos seus pés todas as coisas, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que tremenda essa lição. Vamos comentar aqui, mas vamos antes finalizar essa parte introdutória, trazendo o objetivo geral e o objetivo específico. Qual é o objetivo geral da lição? Esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Qual é o objetivo específico? São 3. Cada um vai se referir a um tópico, certo? 3 objetivos específicos. Quase sempre é 3, né? Uma ou outra vez a gente vê 2, mas normalmente é 3. Sempre iniciados por verbos, para nós entendermos. Destacar, salientar e expressar. Destacar o quê? A vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Amém? Então, meus irmãos, como a gente falou sobre iluminação espiritual do crente. Olha que tremendo textual, e aí a gente já inicia as considerações do tópico 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento, no conhecimento de Cristo, não no nosso, o espírito de sabedoria e de revelação. E que espírito de sabedoria e de revelação é esse? Aqui ele não está se referindo aos dons espirituais. Aqui ele não está se referindo a uma revelação que vem através de uma epifania, de algo que você cai no chão e fica ali perplexo. Ele não está se referindo a uma revelação que vem a partir de uma batida de pés e uma rodopiada. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando daquele processo em que o crente, ou melhor, daquela condição que o crente experimenta após aceitar Jesus Cristo, que ele começa a entender coisas que o mundo, mesmo com seus estudos, mesmo com sua eloquência, com a sua própria inteligência, não consegue entender. É algo que nos é revelado por Deus, né? Por termos aceitado, entendido e se submetido à vontade de Cristo. Como exemplo, a lição não traz, mas é importante nós assim mencionarmos, é o exemplo de Pedro. A gente sabe que Deus, ninguém explica Deus, né? A lição vai até falar sobre isso, sobre toda a grandiosidade de Deus. Mas ali Deus, quando ele decide mandar o seu Filho Jesus Cristo, que também é Deus, ou seja, quando Deus encarna, né? E vai habitar entre os homens, ele ali quando começa o seu ministério, os discípulos já ali ao redor deles, querendo saber um pouco mais sobre aquilo, mas a gente está seguindo ele, mas para onde, para quê, quem é ele? Começa a perguntar, hoje o povo diz quem vocês são, o povo diz quem vocês são, o povo diz quem o Senhor é, mas a gente não sabe, como é que a gente vai dizer ao povo? Ou seja, os discípulos queriam saber, usando o nome dos outros, porque eles também estavam em dúvida e também não conheciam a Cristo. Vocês conhecem bem essa passagem, né? E ali, sendo bem coloquial, o que é que Cristo diz ali? Vocês, o que dizem que eu sou? Ou seja, Cristo ele sempre dispensa apresentações, porque para nós conhecermos, nós não precisamos ali observarmos o seu currículo, nem podemos simplesmente conhecê-lo do que os outros dizem, né? Eu costumo dizer que o mundo é cristão, em sua maioria, mas por ideologia, porque os seus pais disseram que Cristo existia, eles acreditam, mas não há nenhuma fé, nenhuma prática. Eles conhecem um Cristo apenas de forma ideológica, mas de forma experimental, esse sim é que conhece Cristo. E ali os discípulos dizem, não, eles dizem que tu é Elias, Jeremias, ou um dos outros profetas. Aí Jesus pergunta, e vocês, o que é que dizem que eu sou? Ele poderia se apresentar e pronto, estava resolvido, né? Eu sou filho de Deus, eu vim... Mas ele não fez, porque só podemos conhecer a Cristo se o experimentarmos e se não simplesmente o ouvirmos falar. Nós também ouvimos falar, mas nós decidimos o experimentar. E por isso, de fato, a gente pode dizer que conhece Cristo, Jesus Cristo. E ali os discípulos olham para eles e antes deles responderem, Pedro, né, como sempre ali ousado, e essa ousadia muitas vezes vinha para o bem, outras vezes não, mas ele ousado diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo vai dizer assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. O que é que Jesus estava dizendo para Pedro? Que ele não deu aquela resposta, por mais que parecesse ser,
de si próprio, ou de uma interpretação humana, ou de uma condição especial que Pedro tinha para interpretar texto. Não. Ele só assim disse porque ele já conhecia Jesus Cristo mais do que os demais discípulos. Ele já ali recebeu do alto a revelação de Deus. Pedro não caiu no chão, Pedro não rodopiou, Pedro não deu um berro. Ele simplesmente, naturalmente demonstrou que a graça de Cristo, a graça de Deus ali nele, já tinha sido ali revelada sobre o significado ali de quem era Jesus Cristo. Então a gente percebe aí a revelação. É sobre isso que a gente vai querer falar. E a lição vai trazer no tópico 1 sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. O plano da salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e a bênção a ser desfrutada no porvir. Uma vez salvos, seremos glorificados. A exemplo de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo. Então, meus irmãos, essa iluminação espiritual que nós recebemos como cristão, essa revelação aqui referida em Efésios 1:17 e essa sabedoria aqui que diz assim, que o Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e da revelação. É isso que ele está dizendo, é essa condição que a gente tem de compreender as coisas espirituais e o mundo com seus estudos, né? Muitas vezes até em teologia, não pode, não tem condições de entender. Com certeza, no mundo há diversos doutores, pós-doutores, PhD, né? Com N capacidades em compreender e interpretar letras, as diversas literaturas que existem no mundo. E talvez até conhecer muito historicamente falando da Bíblia. Mas eles não vão entender aquilo que os nossos irmãos, muitas das vezes até sem estudo, conseguem entender espiritualmente. Por quê? Porque para ele, Deus não vai revelar, porque Deus oculta aos sábios entendidos e revela aos pequeninos. Então isso, muitas das vezes que nós demonstramos na prática, e aí entra a sabedoria, e demonstrando muitas vezes na nossa forma de falar, a gente demonstra Cristo de uma forma gloriosa, de uma forma tão ali lógica, tão racional, que salta aos olhos de muitos. Mas como é que esse irmão, sem estudo nenhum, gaguejando, sem conseguir bem explicar o que lê, como é que ele consegue dizer de forma tão gloriosa, de forma tão esplendorosa, como é que ele consegue arregimentar tantas pessoas com o seu discurso, sem ser eloquente, sem ter oratória? Por quê? Porque ele teve a revelação do alto. Ele foi iluminado por Jesus Cristo, por Deus, porque ele passou a experimentar uma condição especial uma vez que foi salvo. É aquele famoso exemplo de Nicodemos. Nicodemos era doutor da lei, conhecia as escrituras, mas não entendeu simplesmente quando Jesus dizia que ele precisava nascer de novo. Por quê? Porque ele nunca recebeu uma revelação do alto. Mas naquela altura do campeonato, o menos culto dos discípulos poderia explicá-lo de forma grandiosa sobre como era nascer de novo. Por quê? Porque eles experimentavam Cristo. Enquanto Nicodemos, ele no máximo tinha ouvido falar. No máximo ele foi ler. No máximo ele sabia explicar e discursar sobre a letra. Mas a letra em excesso inclusive mata, né? Enquanto nós que temos a Cristo, que experimentamos Cristo, que vivemos ali o dom da graça revelada, a gente consegue falar de forma brilhante, não de forma eloquente, mas de forma assim, tremenda sobre as coisas do alto, porque de Deus nos foi revelado. E é essa iluminação que a lição aqui vai falar, certo? E aí ele vai dizer assim, ó, no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Vamos lá, só para a gente entender. Em Efésios 1, o 15 e o 16, a gente percebe que Paulo, lembrando aqui que Paulo ele fala de uma forma tão regozijante, tão alegre, né? Tão de forma ali feliz, mas Paulo estava preso. E ele escreve à igreja de Éfeso. E ali quando ele escreve,
ele fala sobre uma longa sentença que a lição aqui manda dividir, explica que está dividida da seguinte forma. O Efésios 1, de 15 e 16, ele vai falar sobre a ação de graças, certo? O 17 e 19, ele vai falar sobre a oração intercessora. E o 20 até o 23, que é onde finaliza, é a confissão de louvor e de exaltação. Olha só, mesmo em condições adversas, né? Mesmo podendo estar ali em seu momento de tristeza, questionando a Deus, reclamando, meu Deus, por quê? Mas eu te sirvo. Ele estava ali alegre, exultante, porque iria ali admoestar mais uma igreja, poderia ensinar, porque tinha ouvido bom testemunho daquele povo, e estava ali grandemente escrevendo. Por quê? Porque ele entendia coisas que a mente humana não entendia. Ele tinha essa iluminação, né, do Espírito Santo na sua vida. Ele conseguia compreender que tudo aquilo fazia parte de um processo. Sem estarmos iluminados por Cristo, né, nós não podemos entender. E por isso que no começo aqui, e é importante quando a gente tiver dúvida, porque algumas palavras da nossa língua, o português tem muito disso, causa um pouco de confusão. Então quando eu falo Deus vos dê em seu conhecimento, é no conhecimento dele. Pode parecer em nosso, porque esse pronome seu tem essa condição especial. Ele, se não muito bem colocado, ele pode trazer uma ambiguidade. Mas ele está falando do entendimento de Jesus Cristo, que ele venha nos dar em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Mas no 20, no 20, deixa eu ver aqui onde é. No 18, logo após o 17, ele vai falar o quê? Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, aqui já é do nosso, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Deus, ele nos ilumina pelo seu entendimento, temos que ter a mente de Cristo, né? Lembra disso? E aí a gente vai, a partir desse processo, a partir do momento que entregamos nossa vida a Cristo, a gente já vai ter os nossos olhos iluminados. Você percebeu que a cegueira espiritual de Paulo era tão grande que mesmo ele já tendo ali, mesmo ele estando inquieto, mesmo ele estando perturbado mentalmente com as evidências do Evangelho, tanto que ali Deus disse para ele em alta voz, né? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, é duro para ti, né, reconhecer as evidências desse evangelho. Por que tu me persegues? O que acontece de imediato com Paulo? Ele vê uma grande luz e ele fica cego. Por quê? Ele recebeu ali algo, de uma forma, nesse caso, aí foi algo sobrenatural, uma luz realmente de forma mais literal, a gente pode dizer assim, né? Mas aquilo ali foi tão grande que a sua cegueira espiritual transforma-se em uma cegueira material, porque ele precisava enxergar com os olhos de Cristo. A partir dali, ele precisava enxergar com os olhos espirituais. E a partir dali, ele passa a ser iluminado, não mais por aquela luz ali sobrenatural, ali de fato foi uma epifania, a gente pode dizer assim, mas ele passa a ser iluminado de forma, com uma graça reveladora, e começa ali a falar de Cristo de uma forma, né? Porque apesar de não ter vivido com Cristo, mas ele o experimentou, tanto que ele se definia como apóstolo da parte de Jesus Cristo. Ele dizia-se apóstolo através de Jesus Cristo. É como ele inclusive começa o livro de Éfeso, né? Fazendo essa referência de si mesmo. Então aqui, quando ele fala sobre recebermos esse seu conhecimento, o espírito da sabedoria e da revelação, o espírito da revelação é aquilo que me faz entender. É aquilo que me faz conhecer coisas que um doutor não vai poder me explicar, porque eu estou falando de coisas espirituais. E uma vez que eu consigo entender aquilo, eu posso uma vez expressar em forma de atitude e em forma de ensinamento para outras pessoas. Isso aí é onde entra a sabedoria. Mas primeiro entra a revelação. Ou seja, eu recebo do alto algo que, humanamente falando, não daria para eu entender. Lendo a letra, traduzindo todas as letras possíveis, eu não conseguiria entender, porque eu estou falando de coisas espirituais. E Deus ali me faz entender, como aconteceu no caso de Pedro. E ali, a partir dali, eu começo a evidenciar isso na minha vida de uma forma muito, muito serena. E começo a transmitir isso. Esse comportamento passa a ser percebido pelas pessoas. Isso aí vai ser o quê? Uma nova forma de ser, sabedoria. Perceba que sabedoria não é sinônimo de ser inteligente.
muito menos de ser esperto, muito menos de ser culto. Sabedoria está mais relacionada à forma de você viver e principalmente de ensinar os outros sobre coisas, no caso aqui, sobre as coisas de Deus. Então a revelação é algo que vem para você, na sua mente. E a sabedoria ali é algo que você começa a ter, a partir daquilo ali, uma mudança, né, de comportamento, de atitude, e expressar isso para os outros, ensinar isso para os outros. E é isso que o apóstolo Paulo espera que os crentes que experimentem Jesus Cristo possam e passem a ter. Amém? Então vamos aqui avançando. Ele vai falar no tópico 1. Né? Nessa sentença somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Aqui está a chave da lição. O que a gente vai precisar entender? Buscar a iluminação do Espírito para compreender. Sem a iluminação do Espírito, a gente não compreende nada. Pode estudar, pode se formar, pode adquirir currículo, pode adquirir status, mas você não vai compreender, porque Nicodemos também não compreendeu. Agora, se você receber a iluminação do alto, você vai poder dar aula a doutores, né? No sentido mais humilde da palavra, como assim fez Jesus Cristo aos 12 anos de idade no templo, né? Então, ali a gente vai saber a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão da nossa chamada. Muitas das vezes nós não temos noção da dimensão da nossa chamada, o porquê fomos chamados, para que fomos chamados. E a vida é uma constante indagação a si próprio. Por que eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Para quem eu fui chamado? Por quem eu fui chamado? São perguntas chaves que nos faz ali despertar em nós a busca por essas respostas. E essas respostas não vêm de forma objetiva, né? Para isso, para aquilo, por fulano de tal e para fulano de tal. Vem de uma forma muito, muito prática ali, de eu conseguir entender o chamado de Cristo, é aquilo para qual eu fui vocacionado. Aí ele vai falar tópico 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. A ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, né? Esses assuntos já foram debatidos nas aulas passadas, né? Principalmente eleição e predestinação foi assunto do domingo passado. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, que é o mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Você entende? Que se você for falar das palavras de Deus e a pessoa quiser ali compreender humanamente falando, se ela não tiver ali uma sede na alma, ela nunca vai entender. Ela pode ser no máximo um teólogo, né? Mas ela jamais vai ser um cristão. Então é essa iluminação que nos concede para a pessoa que ensina, que exorta, que admoesta, assim como também para a pessoa que recebe ali já essa iluminação e começa a compreender, a entender as coisas de Cristo. E sem isso nós não conseguiríamos discernir as coisas espirituais. Porque como diz lá em 1 Coríntios 2, do 14 e 15, as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Por isso que precisamos ser iluminados. Amém? Não como o mundo foi aí no seu contexto histórico, e nem muito menos como alguns que se sentem iluminados, né? Porque descobrem coisas ocultas aí de governos e de entidades secretas. Não é essa iluminação que a gente espera e recebe de Cristo, né? É a iluminação para entender as coisas do alto, para entender o nosso propósito, para entender, conforme diz aqui em Efésios, o eterno propósito de Deus. Então, é isso que é entender a nossa vocação. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, anota aí, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes
a fim de saberes qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Como assim, irmão? Privilégio? Paulo está falando isso preso? Pois é, Paulo está falando isso preso. E as pessoas que foram ali atingidas por essa graça, atingidas pelo Evangelho de Cristo, conforme diz ali em Atos, elas exultavam em dizer que eram chicoteados e apanhavam. Olha só, preste atenção se isso não fala forte a uma geração mimimi de hoje, né? Que tudo questiona, que tudo reclama, que a tudo coloca a prova, a tudo coloca Deus à prova. Questiona se Deus existe, se Deus está com você. Os discípulos aqui, já iniciando seu apostolado, seu ministério apostólico, eles se diziam exultantes e alegres por sofrerem por amor do Evangelho, em defender o Evangelho. E Paulo está aqui, que está alegre e exultante na prisão. Olha que tremendo. Por quê? Porque ele recebeu uma iluminação, ele foi iluminado pelo Espírito Santo para entender que tudo aquilo ali nada se compara ao peso da glória que o céu vai revelar. Tá pesando, tá doído, tá dolorido, mas o peso da tribulação não se compara ao peso da glória. É que naquele hino que nos faz entender que ao chegarmos lá, se porventura lembrarmos de tudo que passamos aqui, o que é que vai acontecer? A gente vai poder dizer, valeu a pena. E se porventura escorrer uma lágrima ali nos nossos olhos, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Mas para isso é preciso aqui entendermos que nós não somos parte daqui. E como é que pode acontecer isso? Se formos uma vez iluminados por Jesus Cristo. Amém? Então essa é a esperança da nossa vocação. Assim seriam capazes de entender os privilégios. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Anota esses 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado. Lembre que ele disse que nos chamou desde a fundação do mundo, nos elegeu. Ou seja, uma chamada que ele teve iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Ou seja, entendermos isso aqui, quando eu falo de eleição, de predestinação, sem entrar, porque já foi assunto já exaurido, né, batido aqui pela aula passada, é entendermos que Deus nos elegeu pelo seu santo, pelo seu sacrifício, ou seja, Deus escolheu salvar aquelas pessoas que creriam no sacrifício de Cristo. Isso é o verdadeiro significado da eleição e predestinação. Mais do que condicionar uns aos infernos e outros ao céu, é poder, a partir de conseguir ser, porque Cristo não foi nem será. Ele disse, eu sou. Isso é um contexto de um Cristo que transita numa temporaneidade em que a gente chama de passado, presente e futuro. Mas nosso Deus, ele é atemporal, ele criou o tempo para nós. Isso é o que nos assemelha aos ateus, que diz que Deus não existe. E a gente, quando pensa profundamente sobre a grandeza de Deus, a gente diz, ele não existe. Ele é, porque ele criou o existir. Então ele antecede ao existir. Se com uma vez que ele existe, ele é fruto do existir. Então Deus não existe, ele é. Ele criou a existência para nós e o tempo para nos reger. Mas ele é um Deus atemporal. Ele é, não será, nem foi. Então quando Deus consegue transitar ali no nosso tempo, ele sabe, ele consegue ver, ele consegue enxergar quem alcançará a salvação. E lá na fundação do mundo, algo que para nós estava no passado, ele vai ali e escolhe salvar todos aqueles que creriam na sua graça salvadora. Todos aqueles que creriam através do seu sacrifício, ele consegue, ele escolhe as pessoas que crerem, as pessoas que se entregarem, elas serão salvas através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Então, primeiro aspecto, Deus nos chamou no passado. Então, isso é algo que precisamos compreender e temos essa convicção. Segundo, ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo. Ou seja, a iniciativa partiu a partir dessa ideia já, de que um Deus desceria, habitaria entre os homens e então poderia ali ser sacrifício e poder ali nos levar de volta a Deus, certo? E o terceiro ponto é a chamada, essa chamada que foi lá no passado, abrange o serviço e santificação. Ou seja, abrange uma atividade, uma vida cristã, e essa vida cristã em busca da perfeição. Por mais que saibamos que nunca alcançaremos a perfeição, porque somos falhos. Mas Deus nos chama à perfeição. Nós vamos ter a perfeição como ideal.
A gente sabe que o grande dilema da humanidade é ter os ideais e os reais. Tem coisas que são ideais, né? O que é que você quer? Isso aqui é o ideal, mas isso aqui é o que acontece, aqui é o real, o ideal e o real. Então nós podemos até de forma real não alcançarmos a perfeição, mas nós vamos ter a perfeição como ideal, porque Cristo foi perfeito e a nossa missão é andarmos como ele andou, certo? As riquezas da glória da nossa herança, da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. O que Deus já deu aos seus eleitos. Já a riqueza refere às maravilhosas bênçãos que o acompanham, o plano da salvação, tá? Como perdão dos pecados e adoção dos filhos. Aí ele traz aqui como ponto central: a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. Olha só, a herança de preciosas riquezas espirituais conferida aos eleitos faz parte da vocação do crente. A síntese de tudo isso que a gente já falou: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Por que o nosso trabalho ele é menos dolorido? Nosso trabalho no mundo secular, né? As pessoas que trabalham como vendedores, as pessoas que trabalham na função de segurança, de profissionais de saúde, enfim. Porque o nosso trabalho torna-se menos dolorido? Porque a gente faz metas em cima do salário que a gente vai receber. Às vezes é um trabalho até enfadonho, que a gente não gostaria, que a gente não quer, mas a gente acaba levando ali na iminência de que um dia a gente vai receber um salário, vai poder ali conquistar, fazer uso de bens e consumos que a gente tanto almeja. Então aqui nós somos, uma vez iluminados, a gente vai conseguir conhecer a esperança, entender que tudo aquilo que passamos aqui faz parte de um processo, tudo que passamos aqui faz parte de alcançarmos a condição, por mais que saibamos que não é meritocrático, que nós mesmos por si só não temos essa condição, mas Cristo nos leva a esse patamar. A partir do sacrifício de Cristo, ele nos justifica e não nos absolve, porque somos culpados, mas ele diz: eu já paguei a sua culpa e eu posso levá-lo. É por isso que seremos glorificados com Cristo. Por isso que a lição vai dizer, não vou dar spoiler aqui, que junto com Cristo, que nós, onde ele habitar, nós habitaremos também. Onde ele estiver, nós estaremos também. E é isso que nós vamos entender aqui. Então os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a esperança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Amém? O tópico 2, sobre a excelente grandeza e força do poder divino. E aqui ele vai falar de vários tipos de poder. É o poder que da palavra grega uperbailo, que na forma adjetiva significa um poder extraordinário. Aí vou ter o poder megetos, que é grandeza, também tudo isso do grego. É o objetivo de enaltecer, de magnitude. E o termo dunamis, que aqui é trazido por poder, indica efeitos miraculosos, que querem força de medida. Logo, a repetição desses termos, a lição vai trazer aqui, indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, Cristo tem todo o poder. E esse poder é manifesto de algumas formas em que ele vai classificar aqui, ora como uma palavra, ora como outra. Mas o mais excelente desse poder é por ser todo poderoso que ele consegue realizar e transformar e salvar o homem. Porque nós somos achados indignos. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas de bênção. Essa é a força do poder divino, segundo a operação da força do seu poder, conforme diz em Efésios 1:19, segundo a operação da força do seu poder. É a força do poder de Deus em prática. Em prática ali, causando o quê? A salvação da humanidade, ou seja, de todos aqueles que dentro desse contexto de ser parte da humanidade, conseguirem ali a condição de eleitos, ou seja, Deus consegue ali se antecipar e poder ali com que esteja isso ao alcance de todos, não ao alcance de uns, ao alcance de todos. E aqueles que assim conseguirem, ele os predestina à vida eterna. Esse é o verdadeiro significado da predestinação. Amém? E a síntese desse tópico é: o poder de Deus é extraordinário, é o dunamis, ele supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Amém? E no final,
A gente vai falar do tópico 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, a gente vai ver 3 aspectos de exaltação de Cristo. Acho isso aqui tremendo para a gente abordar na aula. Que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Como as primícias dos que dormem? A palavra primícia tem ali o sentido relacionado como primeiro, como o mais excelente, né? Aquilo que vem primeiro, enfim. Dá uma ideia de que Cristo, ele não só é o mais excelente, mas ele é o primeiro. Então, se ele é o primeiro, é porque haverá outros. Então, se ele é a primícia dos que dormem, aqui quando ele fala dos que dormem, mais uma vez, naquele contexto atemporal de um Deus que não transita, ou melhor, que não é regido pelo nosso tempo. Então, os que dormem se referem a mim e a você. Mas, irmão, você está dizendo que eu morri, que eu estou morto? Não. Mas você nasceu sabendo, ou melhor, não sabendo quando nasceu, mas você nasceu e sabe hoje que um dia, se não formos arrebatados, nós iremos passar por esse dia. Triste para os que ficarem, mas um dia que para nós a Bíblia tem como um lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então quem não for arrebatado vai passar, goste ou não, vai passar por esse dia. E aqui as primícias dos que dormem quer dizer que Cristo dormiu, morreu, mas ressuscitou. E nós, todos aqueles que já morreram, aqueles que ainda vão morrer, aqueles que vão nascer ainda vão morrer, ou seja, os que não forem arrebatados estão aqui também assegurados por essa palavra. Cristo é a primícia dos que dormem, ou seja, mostrando que a sua exaltação também nos exalta. Não a condição que ele foi exaltado, mas também nos exalta, porque se com Cristo sofremos, com Cristo seremos glorificados. É assim que diz a sua palavra. Amém? Então Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Ele é o primeiro, então nós também ressuscitaremos. É aquilo que o direito chama de precedente. Por que nós vamos, juridicamente falando, né? Vamos utilizar um juridiquês aqui. Porque nós seremos ressuscitados, aqueles que morrerem. Porque nós temos a promessa da vida eterna. Porque Cristo foi a primícia, ele morreu e ressuscitou. Então ele deixou o precedente para que Deus, como excelente juiz, diga assim, é possível que vocês também vivam. Porque eu tenho um precedente histórico aqui, que é meu filho, Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou. Para nos dar esperança da vida eterna. Certo? Então, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Ele era filho unigênito, único do gene. Unigênito, único do gene de Deus. E agora ele passa a ser primogênito. Unigênito era único, primogênito é primeiro. Então ele deixa de ser único e passa a ser o primeiro, porque nós somos com Cristo. Por causa de Cristo, nós somos adotados. Ele é o Filho unigênito, né? E nós somos adotados. Nós chegamos a Deus, a condição de filho de Deus, pelo processo de adoção, certo? E ali, um filho, mesmo que adotado, ele tem as mesmas prerrogativas, né? Ou seja, pelo menos do relação ao lugar, a herança ele tem. Nós não vamos ser exaltados como Cristo foi, mas também ao mesmo lugar celestial também ali habitaremos. Essa é a promessa de Deus. E essa é a herança, que assim como filho de Deus, como Cristo também foi, nós somos co-herdeiros com Cristo. É o que diz a Bíblia, co-herdeiro com Cristo. 2. Cristo é levado à direita de Deus. Olha que interessante. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está o foco, enfoca a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, em Salmo 10 e Atos 1:6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial. Conforme indica a expressão, nos fez, olha, grave isso aqui, ó, nos fez assentar nos lugares celestiais. Ô irmão, assentar não é sentar não. A palavra, por mais que em muitas vezes ela tenha o mesmo significado, mas sentar é diferente de assentar. Sentar é você se sentar, né? Ali pegar o seu quadril e fixar em um ponto, descansar as suas coxas ali, encostar as suas costas e ali curvar, ou melhor, se encurvar em termos de coluna e se fixar em alguma base, né? O seu quadril. Isso é sentar. Mas quem senta não necessariamente se assenta. Porque quem senta pode se levantar e ir embora. Mas quem se assenta, fixa base. Ele se fixa. Ele se instala. Os irmãos conseguem entender? Ele fica.
Então, assentar é uma ideia de pousar, não simplesmente de se sentar. É de se assentar, de se fixar. Então, a promessa de Deus não é simplesmente que nós vamos estar sentados, mas assentados, fixados, fixos, né? Ou seja, teremos a terra, o céu, por herança. É aquilo que Deus prometeu lá, a nossa Canaã celestial. Lembra lá de Josué? E que pôde entrar ali na terra de Canaã, aquilo era a sua terra por herança, e ele mais do que se sentou, que não se sentou, literalmente, né? Ele se assentou, ou seja, ele tomou a terra por herança. Nós nos assentaremos no céu. Já ouviu falar de assentamento? Pronto, seremos nós no céu. E ali, ó, ele vai falar sobre nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Ou seja, Deus se senta no seu trono e isso nos faz com que... E isso aqui é interessante, porque vai ter parte que ele vai dizer assim, ele sentou nos mais altos lugares celestiais. E aqui vai dizer está à direita. Por quê? São duas formas. Espera aí, ele foi num lugar especial ou foi à direita? Aqui... O que a lição quer falar sobre todo esse sacrifício de Cristo é porque uma vez que ele desceu, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Ele não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou. Era preciso ele se esvaziar da sua condição de Deus para ser 100% homem. Mas como é que ele era 100% Deus? Porque nós somos o que somos na essência. E Deus, e Jesus Cristo, ele era Deus na sua essência, por isso ele era 100% Deus. Mas ele se esvazia das prerrogativas de Deus. Ele se esvazia deixa seu trono, sua glória, deixa tudo, se esvazia e vem habitar entre nós. Então, uma vez que ele se esvazia, Deus o exalta e o põe na sua direita. Quer dizer o quê? Que ele consegue aquele status de rei, de príncipe, né? de soberano novamente. Então, em outra parte, quando não se refere simplesmente dessa cronologia de morrer e de ressuscitar, ele vai dizer que que Jesus Cristo se sentou exatamente no lugar mais alto. Então aqui não é contrapontos, é apenas uma ideia sistemática de como Deus se esvaziou e de como Deus foi elevado, Jesus Cristo foi elevado por Deus à sua direita, ou seja, está juntamente com ele. Em outra lição vai dizer no próprio lugar que Deus se sentou. Então são apenas concepções diferentes de um mesmo entendimento. É Deus ali como a parte da Trindade que ficou no céu, observando que o seu Filho, a parte de Deus que desceu, atendeu todos os requisitos, consumou aquele ato e voltou para diante de Deus. Como filhos, nós também ali alcançamos o direito de, ao Cristo se sentar, ao sentar de Cristo, nós podemos nos assentar nas mansões celestiais e ter a terra e ter os céus por herança. Amém? Os irmãos conseguiram entender? Então, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou, tá já terminando, Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio. E todo nome que se nomeie significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Ou seja, só para finalizar, e aí é para finalizar mesmo, esse versículo que diz assim, e sujeitou o 22, e sujeitou, ou seja, colocou todas as coisas abaixo dos seus pés, e sobre, ou seja, e acima de todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Ou seja, em uma forma mais extensiva, Deus ele colocou tudo abaixo dos seus pés, mas acima dos seus pés, não acima da sua cabeça, acima dos seus pés ficou a igreja de Cristo. Ou seja, nós estamos acima de todas as coisas. Por que estamos acima de todas as coisas? Isso é motivo de nos levantarmos a cabeça e deixarmos de ser humildes? Não. Porque uma vez que lembramos que estamos acima de todas as coisas, estamos abaixo da cabeça, que é o quê? Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. E nisso, o 23 vai dizer que, por isso sim, que o seu corpo é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, você entendeu aquele ideal? Nós temos o ideal, a perfeição, e só alcançamos quando entendemos que somos membro do corpo de Cristo e junto a esse corpo, tendo Cristo como cabeça, alcançamos a plenitude. Você sozinho nunca vai conseguir chegar, mas quando você está em atividade com os demais membros do corpo de Cristo e percebe que Cristo é o cabeça e o Espírito Santo é quem dá movimento a esse corpo chamado igreja, aí você entende que desta forma somos plenos, somos perfeitos.
Ou seja, a igreja perfeita é aquela igreja que juntos, tendo Cristo como cabeça e iluminada pelo Espírito Santo, tendo o Espírito Santo nos revelando, nos dando sabedoria e nos dando movimento a esse corpo inanimado, sem ter Cristo como cabeça e o Espírito Santo dando movimento, ele agora passa a ter vida. Senão somos simplesmente uma estátua, uma escultura. Mas quando Cristo sopra, quando Deus sopra em nossas narinas, o seu Espírito, ou seja, é o Espírito que nos dá movimento. E agora entendendo, a perfeição é só quando parte integrante do corpo de Cristo. Amém? Amém? É isso que eu queria trazer e finalizar aqui a lição. Amém? Ponto final. Concluindo mesmo, só lendo o que traz a lição de resumo, de conclusão. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, a atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia. Amém? Então, é exatamente isso. Finaliza aqui a lição mostrando que, de fato, só podemos entender as coisas do alto se por Deus nos foi revelada. Amém? E assim podemos alcançar a sabedoria através de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente retorna, reconecta para avançar na aula dos jovens. E teremos aqui, os demais irmãos estão convidados. Não é por ser dos jovens que fica restrito a este grupo. Estaremos ali eu e o nosso irmão Alisson, né? Também é um iluminado, no sentido espiritual que a gente leu, é um irmão iluminado de fato. Estaremos aqui dividindo tela e trazendo algumas considerações da lição dos jovens. Amém? Também convido os demais irmãos que estão aqui para vermos essa aula, né? Com dois professores. Será com dois professores. Terá o Alisson e terá... E eu também estarei ajudando ali, também trazendo algumas considerações. Amém? Daqui a pouquinho, só um tempo de beber uma água e voltar. Alguns minutinhos a gente retoma pontualmente às 11 horas para iniciar a aula dos jovens. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e a paz do Senhor. Oremos. Deus amado, querido Pai Santo, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade que tu nos deste de trazer aqui, meu Senhor amado, a tua lição, a lição da tua palavra, meu Pai, que fala da tua palavra, meu Pai, que nos leva a entendermos melhor a tua palavra, meu Pai. Tu venha nos abençoar, que essa palavra possa encontrar guarida nos corações, meu Pai amado, dos ouvintes, meu Pai. E nós possamos, meu Deus amado, buscar cada vez mais a revelação do alto, para sermos sábios, termos sabedoria, uma vida prática, meu Pai amado, reproduzindo ali o teu amor, meu Senhor, demonstrando os frutos do teu Espírito no nosso proceder e no nosso dia a dia. Nos ajude, nos capacite e nos guarde em tudo. É assim que eu te peço e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.